No quadro Palavra do Pastor deste domingo. Como é bom estarmos juntos nesse domingo, dia do Senhor, segundo domingo do mês de agosto, dia em que a nossa igreja no Brasil dedica a vocação matrimonial. Eu estou frisando a palavra vocação matrimonial, porque de fato é um chamado. Casar-se, formar uma família é uma vocação de uma dimensão social, de uma dimensão eclesial, religiosa e de uma dimensão também de vida chamada a santidade pela própria condição do matrimônio. Quero então, nesse dia que a sociedade convencionou ser o Dia dos Pais, saudar com todo carinho, respeito e admiração aos pais que estão agora me ouvindo e a todos os pais da nossa arquidiocese, dizendo a eles da minha satisfação em poder lhes cumprimentar neste dia que é todo seu. E não por coincidência, mas por providência, o evangelho desse domingo, que lemos nas nossas celebrações, exatamente no capítulo 14 do Evangelho de São João, nos fala daquele episódio em que Jesus, depois da multiplicação dos pães, fica em oração e fica porque ele sabe que a multidão quer fazê-lo rei. Como sempre, os imperadores romanos já diziam, o povo quer pão e circo. Jesus deu pão e eles queriam que ele fosse o rei para não ter que trabalhar, ter o pão de graça. E Jesus sabe a tentação que isso constituía para ele. Então ele se afasta para orar, retomar a sua vocação de ser o Salvador e não apenas o provedor do pão. E quando os discípulos já estavam longe na barca e era noite, porque a multiplicação dos pães se deu ao entardecer, Jesus sai caminhando sobre as águas. Quando os discípulos percebem que vem alguém caminhando sobre as águas, ficam espantados, começam a gritar, é um fantasma. E alguém diz, não, é Jesus. Nunca tinham visto ele caminhar sobre as águas, como quem estava caminhando sobre a areia. Então Pedro se adianta e diz, Senhor, se és tu, manda que eu caminhe ao teu encontro também sobre as águas. E Jesus diz, vem. Pedro vai. E quando Pedro vai caminhando confiante, mas de repente a tempestade aumenta e Pedro tem medo, duvida e começa a afundar. E nessa hora ele tem a atitude certa. Ele diz, Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão, tira do fundo das águas e Pedro continua a caminhar. Jesus o recolhe na barca e diz, por que duvidaste, homem de fé fraca? Olhe que maravilha. Jesus é aquele que inspira a confiança. É aquele que dá ânimo para caminhar. Não é esse o papel do Pai? Dar ânimo, dar segurança, inspirar confiança e ajudar o filho, a filha a dar os passos. Animar a família como um todo a dar os passos. É verdade que o Pai é um homem, não é um anjo, e pode ter momentos de medo, de dúvida, como os discípulos tiveram, como Pedro teve, mesmo quando experimentou o poder de Jesus de caminhar sobre as águas. Mas se vai afundando, olha a atitude de Pedro, Senhor, salva-me. Um pai cristão vai sempre olhar para a vida, para a família,
como Pedro olhou para Jesus. Sinal de confiança, certeza de salvação, salva-me. E Jesus lhe dá a mão. Como é bonito dizer a mão do Pai. Quantas vezes se vê figuras, o pai com a sua força paterna, sua ternura paterna, dar a mão ao filho e caminhar. E o filho todo feliz, pequeno, ou mesmo grande, mas frágil, se sente apoiado pelo pai. Não é sem razão, irmãos e irmãs, que Jesus disse que nós chamemos a Deus de Pai. E não Pai, mas ele usa a palavra Abá, palavra hebraica, que a Bíblia nem traduz. Deixa como Jesus disse, Abá, que na nossa língua seria mais ou menos assim, papaizinho, papai querido. Era dessa forma que Jesus tratava o Pai. Como seria bom se nesse domingo dos pais, os nossos pais, olhando para o Pai do céu, olhando a sua ternura, a sua misericórdia, o seu carinho, que em nada diminui a sua autoridade nem o seu poder, mas pelo contrário, o coloca em destaque, pudesse dizer ao filho, meu filho, e ouvir o filho confiante, cheio de carinho, de ternura filial, dizer, Abá, papaizinho, papai querido. Seremos uma sociedade mais feliz, teremos famílias mais bem estruturadas, quando os filhos puderem dizer, papai querido, e os pais poderem olhar para seus filhos com ternura, com misericórdia, coração aberto para acolhê-los e ajudá-los, como a Pedro, a se levantar dos seus momentos de dificuldade. Feliz Dia dos Pais! Que o Senhor abençoe nossas famílias, fazendo delas verdadeiras igrejas